Olá! A partir de agora você confere a semana, são as principais notícias dos últimos dias em um único programa. Passo Fundo está entre as cidades do Rio Grande do Sul com o maior número de registros de violência contra a mulher. E a UPF fez uma palestra para alertar sobre o assunto. Alunos de escolas públicas e privadas de Passo Fundo vão ajudar na revisão do plano diretor. Com a missão de levar esperança a um país devastado pela guerra civil e pobreza, o trabalho missionário de uma brasileira aqui da nossa região, que morou 17 anos em Moçambique, na África. A preparação da equipe da UPF para a competição nacional Bajasai Brasil, que está acontecendo neste fim de semana aqui na universidade. E ainda, a melhor equipe de aerodesign do sul do Brasil é de Passo Fundo. As gerações mudam muito rapidamente e se essa rapidez parece assustadora para algumas pessoas, por outro lado, demonstra uma alteração que ainda é sutil e vem ganhando força no cotidiano das famílias. Se você não sabe o que é, fique atento porque o mundo já mudou. Foi com essa mensagem, a partir de dados que comprovam principalmente uma mudança de atitude por parte das novas gerações, preocupadas cada vez mais com o planeta, que o jornalista André Trigueiro encerrou a Semana do Conhecimento aqui na UPF. A gente percebe uma nova cultura, novos valores, novos comportamentos por parte de uma geração que não está dando muita bola para aquilo que sempre foi associado a status, prestígio e poder. Eles estão dizendo, não é bem assim não, eu não vou comprar ou engolir uma tese que alguém fabricou para me usar como esteio de uma ideologia que não é a minha. Isso está acontecendo. André Trigueiro é jornalista com pós-graduação em gestão ambiental. Ficou conhecido nacionalmente a partir da apresentação do programa Cidades e Soluções, da Globo News, programa que é também editor-chefe. André foi convidado a participar do encerramento da Semana do Conhecimento na UPF, porque é especialista em um tema que é de todos, a sustentabilidade. Com a quantidade de consumo que existe, como ter um futuro sustentável, André? As novas gerações, elas já estão, eu diria, se libertando do dogma do consumo como gerações anteriores vinham se tornando reféns. Por exemplo, isso acontece nos Estados Unidos, na Europa, em alguns lugares do Brasil. Não é mais o primeiro e mais importante sonho de consumo da garotada, o automóvel, como já foi. A bicicleta passou a ganhar mais prestígio e importância. Com o programa Cidades e Soluções, André Trigueiro viajou para muitos países e conheceu diferentes realidades. A mudança de postura das novas gerações, segundo ele, está transformando pensamentos e ideologias. Esse apelo da publicidade para fomentar desejos insaciáveis de consumo ainda tem força, mas parece não ter a mesma capilaridade que já teve em alguns lugares do Brasil e do mundo. Portanto, me parece que a gente está construindo assim, anticorpos em relação a essa sanha de consumo que deixa o planeta refém de uma pegada ecológica elevadíssima, posto que os recursos são finitos, sabendo usar não vai faltar. A UPF conta com vários projetos de extensão, muitos voltados à sustentabilidade, com foco sempre na educação. São conceitos que propõem mudanças de comportamento, atitude, hábitos, por se entender que as práticas de 20, 30 anos não cabem mais. Nós temos uma política de responsabilidade social universitária que também procura fazer com que todas as nossas práticas sejam educadoras, sejam sustentáveis. E esse é o momento de uma injeção, né? De trazer uma pessoa de fora, uma pessoa que tem uma trajetória tão bacana quanto a dele, para nos incentivar e também dividir com a gente um pouco da sua caminhada, das suas pesquisas, desses 10 anos de Cidades e Soluções. Enfim, é um momento bastante especial para nós. Nesta Mostra do Conhecimento, mais de 1000 trabalhos foram inscritos. A maioria, cerca de 700, são da Mostra de Iniciação Científica. Encerrando a Semana do Conhecimento, que é tão importante na questão da pós-graduação, da pesquisa, da ciência.
e da iniciação científica, né? E hoje também da iniciação júnior, lá hoje mesmo estávamos debatendo. Então a gente encerra mais essa semana, uma semana que movimenta a instituição, onde eles aprendem muito fortemente, aprendem também que se aprende muito fora das quatro paredes da sala de aula. Isso nos deixa muito contente e nada melhor que um tema de todos, né? Todos nós somos responsáveis por esse tema. Lição que a maior e mais rica cidade do país aprendeu à força. Quem não lembra da escassez de água em 2013? André Trigueiro alertou sobre os perigos de um colapso ambiental. Deixou a reflexão no ar, porque é assim, parando para pensar, que importantes mudanças podem acontecer. Não se muda a cultura por decreto, por medida provisória. É melhor mudar pelo amor, é melhor mudar pela compreensão de que é inteligente fazer sem experimentar a crise. A gente não deve, por exemplo, na área da falta de água doce limpa, esperar uma grave estiagem e faltar água na torneira, como na cidade mais rica e populosa do Brasil, entre 2013 e 2015, que eles tomaram banho de volume morto, sentiram gosto de volume morto. São Paulo aprendeu à força a aproveitar, por exemplo, a água da chuva. Não precisa esperar o pior para estabelecer rotas inteligentes de uso sustentável dos recursos. Eu milito em favor da mudança de consciência em tempos de paz, porque esperar a guerra, esperar a disputa, esperar o conflito para mudar de comportamento não é legal. A violência contra a mulher é um dos crimes onde as estatísticas não correspondem com a realidade. Estima-se que só sobre violência sexual são mais de 28 mil casos por ano. Isso não chega a 13% dos casos registrados. Os números do Ministério da Saúde são muito maiores que os números levantados pelo Ministério da Justiça. O desafio é fazer com que essas duas instituições conversem entre si. Falar de dados sobre a violência contra a mulher sempre é incerto. Nunca vamos saber com certeza quantas foram agredidas, por quê, onde ou quando. E isso é só porque se tornou uma violência quase que natural, mas ainda assim, os casos revelados colocam Passo Fundo entre as 3 cidades com maior número de registros desse tipo de ocorrência. O assunto foi debatido na Faculdade de Medicina, aqui da UPF. Isso se deve, em muitos casos, à subnotificação, ou seja, a ausência de correspondência entre os dados do hospital, da Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde e Polícia Civil. Então, ou seja, se você comparar os dados do Ministério da Justiça e os dados do Ministério da Saúde, você vai perceber uma dissonância. Nós temos números muito maiores no Ministério da Saúde do que no Ministério da Justiça. E esse número, ele se agrava enormemente, essa diferença, quando se trata de violência sexual. Então, os números que se tem de violência sexual contra a mulher, né, de mais de 28 mil casos por ano no Brasil, se estima que isso não represente, não chegue a 13% dos casos. O desafio é encontrar uma maneira de fazer com que essas instituições conversem entre si. É que só com esses dados em mãos se consegue tentar encontrar a raiz do problema. Se sabe que em muitos casos a vítima não procura ajuda, mas o nosso problema está nos casos em que ela procura ajuda e essa informação automática não chega até a Polícia Civil e, por consequência, depois não vai chegar até o Ministério da Justiça, dificultando, então, que se tenha políticas públicas transversais e que enfrentem o problema realmente. Em Passo Fundo, o Projur Mulher presta auxílio jurídico a essas vítimas. O programa atende de segunda a sexta-feira, na parte da tarde, no campus 3 da UPF. Para informações, o telefone é o 3316-8576 ou o e-mail, que é o projurmulher@upf.br. Esse fim de semana é de vestibular de verão aqui na UPF. Época de muita ansiedade para alguns candidatos. E se ela já é assim para os alunos que ainda estão no ensino médio, imagine para quem concilia os estudos com o trabalho. A rotina fica bem pesada. E hoje a gente vai conhecer 2 dessas histórias. Veja só. Tantas horas em frente ao computador não foram por acaso. O Leonardo passou o ano todo assim, estudando pro Enem. A Priscila também. Eles são alunos do programa Tô Dentro, da Prefeitura aqui de Passo Fundo. É uma preparação para quem quer começar um curso na faculdade.
Mas a única diferença entre o Leonardo e a Priscila dos outros alunos é que eles conciliam o estudo com trabalho. Eu trabalho inicialmente das 8 da manhã às 8 da noite. Eu tive a possibilidade, com a ajuda dos meus chefes, de eu sair um pouco mais cedo para ingressar na aula às 19 horas. Tudo começa com a prática de exercícios, então para colocar o corpo em alta, para saber que as coisas vão acontecer, toda manhã eu faço uma caminhada, um bom café da manhã super reforçado, em seguida eu já começo os meus estudos. A minha família é a base, eles são bem compreensivos, eles aprenderam a lidar com a minha ausência e respeitam o meu tempo de estudo, que acaba se limitando só aos finais de semana, basicamente. Vida social, então? Não existe há um ano. As amigas fiquei devendo muitas jantas, muitos encontros, mas é por um bom motivo. Tudo isso resume um pouquinho de uma rotina bem pesada. O Leonardo, por exemplo, é assessor de imagem e passou o ano todo buscando conciliar tudo isso ao mesmo tempo. Não é uma tarefa muito fácil, mas segundo ele, vale a pena. A gente foi acompanhar a sua preparação no segundo dia do Enem. Ele acordou bem cedo e aproveitou para dar mais uma revisada no conteúdo. Agora a gente está a 3 horas da prova do segundo dia do Enem. E até a gente chegar aqui, a ansiedade e a preparação foram muito grandes. Esse ritual que o Leonardo está fazendo agora, de organização da bolsa, é só uma parte bem pequenininha disso. É que o segredo é não só ter organização, como também muita disciplina. O jeito que o Leonardo encontrou para conciliar tudo isso foi traçar um método próprio. E isso não serve só para o Enem, não. Vale para todas as provas, incluindo aquele vestibular que todo aluno sonha em passar. O primeiro ponto que eu resolvi foi traçar um método de estudos, saber exatamente o que eu iria estudar, quando iria revisar e em qual momento revisaria outra vez. Então, com o auxílio de programas, de aplicativos na internet, eu tive um bom rendimento falando a respeito do conteúdo e a respeito das práticas. Eu consegui também com a ajuda do programa Tô Dentro, que é da Universidade Popular, aqui da Prefeitura de Passo Fundo. A disciplina, ela normalmente tu sozinho ele é meio complicado, mas é possível. Existem hoje inúmeros métodos de estudo, técnicas que você utiliza que você pode fazer isso em casa. Na realidade, o estudar junto, ter outras pessoas com o mesmo objetivo, isso facilita. E outra dica bacana é fazer exercícios, que também ajudam muito. Tu passar um assunto, tu falar a respeito de Revolução Industrial, tu falar a respeito de pré-história, ele fica contigo, mas ele vai ser retomado cada vez que você tem que colocar isso em prática através de uma questão que você vai ter que saber o que é certo, o que é errado, quais são as alternativas que te dá, você traduzir isso em conhecimento. Com o passar dos anos, as responsabilidades aumentam, né? Isso perde um pouco do período hábil de estudo que eu teria, mas o importante é seguir. Realizar trabalhos para ajudar o próximo. Na volta do intervalo, a gente te mostra a história de uma irmã missionária. E ainda os alunos de escolas públicas e privadas de Passo Fundo que estão ajudando na revisão do plano diretor. É depois do intervalo, nós já voltamos. Em alguns países, a prática já é comum. Aqui em Passo Fundo começa a ser adotada. É que pela primeira vez na história da cidade, alunos de escolas públicas e privadas do município estão colaborando na elaboração da revisão do plano diretor. É o projeto Cidade do Amanhã. A secretária Ana Paula faz perguntas. Como que vocês veem a nossa cidade e o que falta nela para ela ser uma cidade mais legal do que já é? E a criançada responde. Quem que não acha? O encontro é descontraído. E tem que ser. Para discutir um assunto complicado até para adultos, a brincadeira, a interatividade, os exemplos práticos são sempre bem-vindos. E não pense que a pouca idade aqui é problema, porque discutir melhorias para o município, como a acessibilidade das calçadas, o entorno das escolas ou a estrutura das praças, bairros e ruas, sempre é bom, né?
Eu acho que é bem legal porque a gente tem o direito de aprender e a gente pode fazer melhorias na cidade que ainda não foram feitas e que a gente pode ajudar. Augusto, o teu sentimento saber que tu vai estar ajudando no planejamento de Passo Fundo? É muito bom, porque é muito bom saber que eu posso ajudar e posso fazer alguma coisa para a cidade. Aqui neste colégio, os alunos do 3º ano trabalham a história do município. Quando a gente trabalhou ali no início do ano com os pontos turísticos da cidade, eles já mostraram que eles têm um grande apreço pela cidade, né, e pelo município, e eles são super criativos, vão ter ideias maravilhosas para a nossa cidade. A criançada aqui tem 8 anos. Elas estão ouvindo, tirando dúvidas, para depois sugerir. Isso daqui é uma espécie de oficina, uma atividade que será realizada com as escolas participantes do projeto. Ao todo, mais de 350 alunos colaboram. Nós estamos num processo de revisão do plano diretor, que é participativo, e a gente sempre ouve os adultos, né? A sociedade organizada, ela sempre é representada por adultos. E a criança, ela tem uma percepção e necessidades em relação à cidade que são diferenciadas. A acessibilidade, a segurança, a questão da criança poder ir a pé comprar alguma coisa, poder ir a pé na escola. Então essa visão diferente é o que a gente está buscando aqui, trabalhando com as crianças. Se a lei é feita para beneficiar as pessoas da cidade, precisa se preocupar com os deficientes, os obesos, os muito baixos, muito altos, os idosos, enfim, as pessoas com diferentes necessidades. Por isso, é necessário planejar a distribuição das casas, dos prédios, dos hospitais, das praças e ruas de um município. A colaboração dos alunos vai estar no conteúdo desenvolvido, que fará parte do diagnóstico oficial da revisão do plano diretor. Então esse primeiro ano, que vai ser uma espécie de piloto, vai nos balizar para um futuro de implementar esse programa como uma política de planejamento urbano no município. Em um outro momento, o poder público irá realizar outras oficinas, para daí então conhecer as propostas e sugestões dos alunos para a cidade de Passo Fundo. Cuidar das tarefas domésticas, coisa normal da vida, não é? E por ser assim tão normal, é muito importante que as crianças também estejam envolvidas nesse processo. Mas tudo, claro, com muito equilíbrio. Veja só. Na casa da Josi e do Valdevir é assim. O Guto e o Dudu lavam e secam a louça. Também molham a horta, arrumam o quarto. Não tem escapatória. Eles são estimulados desde muito cedo a participar da rotina da casa. Ok, são tarefas bem simples do dia a dia, mas elas têm um papel fundamental no desenvolvimento das crianças. Se nós não ensinarmos isso desde muito cedo, né, que as crianças possam realizar essas tarefas desde pequenas, né, desde após a fase de bebê, provavelmente, quando crescerem, elas não farão isso. A criança estimulada, né, desafiada pelos adultos, ela vai explorar os espaços em que ela está inserida, ela vai manusear objetos, ela vai experimentar. E tudo isso vai contribuir para que, gradativamente, pouco a pouco, a criança construa esta autonomia. Por isso, a importância de ter um equilíbrio nas atividades. Tem que fazer as tarefas sim, não tem jeito. Mas também não dá para perder o foco de estudar, de brincar. Coisas que continuam no topo da lista do que é essencial para as crianças. É importante para o crescimento deles, né? Eles saberem fazer as coisas, né? Colaborarem, todo esse espírito de colaboração e de aprendizado acho importante para eles. Não como um trabalho, mas como uma ajuda à casa de todos, né? Então todos moram nela, então todos têm que contribuir, né, para ela funcionar bem. A ajuda desde pequeno nos afazeres domésticos da casa onde todos vivem, ele é pedagógico porque ele dá uma percepção para a criança desde pequeno de que o cuidado ele precisa ser coletivo e, portanto, quando eu preciso ajudar a cuidar e eu preciso ajudar contribuir com as tarefas, eu cuido mais quando eu entro de casa para não sujar a casa, cuido quando eu vou usar uma louça. E mesmo que essas não sejam as atividades favoritas dos meninos, eles entendem o seu significado. Não acho legal assim, só que a gente tem que fazer para ajudar os pais, porque senão só eles fazem. E daí é uma casa grande, daí eles têm que fazer tudo, daí a gente não faz nada. Não é das coisas mais legais que tem para fazer, né? Mas a gente tem que fazer porque é pro nosso bem, pra gente crescer
E a gente sabe que fazendo isso, quando a gente crescer, a gente vai estar bem preparado para os serviços que a gente vai ter que fazer em casa. E com os filhos que a gente vai mandar eles fazer também. Da esperança de um trabalho humanitário ao reconhecimento público. Foram 17 anos morando na África, numa missão brasileira em Moçambique. A missionária Maria Emília Welter, da congregação Notre Dame, após anos dedicados às causas sociais no Brasil, foi ao continente africano ajudar mulheres e crianças extremamente pobres. A dedicação da missionária pela justiça e paz mundial foi reconhecida dentro e fora do país de origem. Foi na infância, vivida no município de Ceuba, que ela sentiu que seu querer verdadeiro era lutar pela humanidade. O sonho de conhecer a África veio ainda criança. A realização aconteceu próximo dos 60 anos de idade, por meio de uma missão religiosa. Na escola faziam aquelas campanhas, fazer batizado de criança órfã, não sei o quê. Eu corria pela vila inteira, queria dinheiro para batizar muitas crianças, porque um dia eu iria para lá. E realmente isso conseguiu acontecer comigo. Entrei no convento, passaram anos, trabalhei aqui no Brasil. E de repente, aos 60 anos de idade, eu consegui esse objetivo, não assim, por ali, nessa idade, e consegui ir para a África. Encaminhada pela congregação Notre Dame, junto com outra missionária brasileira de Carazinho, a irmã Maria Emília Welter, hoje com mais de 80 anos, foi enviada para Jequa, na diocese de Chimoio, que fica em Moçambique, na África. O local de destino já havia sido uma grande missão dos padres franciscanos. E aí começamos a trabalhar, mas antes de trabalhar, fomos mandados para a Inglaterra para estudarmos o inglês. E eu aproveitei, como havia ali a faculdade de Oxford, né? Aproveitei, uma das nossas irmãs era a diretora da fisioterapia toda, e eu fiz também uma massoterapia, pensei, vou precisar chegar lá, quem vai fazer massagens, essas coisas todas? Eu fiz o curso, fiz o exame hoje à tarde e já no outro dia parti para Moçambique, nem voltei mais para o Brasil. Foram 17 anos morando em Moçambique. O principal desafio foi a enculturação, que é a adaptação da prática da fé cristã ao contexto cultural local. Para isso acontecer, foi preciso compreender a língua falada. A língua, dificílima, mas comecei a ter aulas com uma professora zimbabuana que falava muito bem o Shona. E o Shona é a primeira língua dos Bantus, né? Então, me dediquei a isto porque todas as outras tribos são uma derivação, as tribos do sul são uma derivação do Shona, né? Mesmo motivada pela missão evangelizadora, a irmã Maria Emília se viu primeiro diante de uma missão social e humana. Guiada pelos seus estudos em Sociologia e História, ela assumiu a Comissão de Justiça e Paz da Diocese Episcopal em Moçambique, se deparando com desafios ameaçadores. Eu entendi o que é fome. Aqui não tem fome. Aqui falta de comida porque tem o gosto de comer mais. Mas lá é fome. Um dia a mamãe disse assim, irmã, ali tem um pé de cana. Podemos ganhar 2 canas. Faz 7 dias que minhas crianças não comem nada. Elas vinham para aprender, eu aprendi a fazer bijuterias e tudo. Eu ia vender na capital e eu dava o dinheiro. E elas conseguiam comprar com esse dinheiro sempre alguma coisa de milho. O milho é básico, porque o milho é a alimentação básica de todo africano negro, toda a África negra. Então eu pensei assim, vamos fazer um curso para aprender a fazer óleo. E fizemos. Havia um lar de 84 crianças. Começamos a cuidar dessas também. Então, um grupo de irmãs cuidava dessas crianças, outros iam numa periferia, porque numa vila, numa cidade, né? Iam para o campo, ou para o mato, ou para lugares. E eu trabalhei mais com as viúvas um bom tempo. Depois veio a grande onda de raptar órgãos de pessoas. Ora, foi um trabalho. Até 2011, eu já estava ganhando o Prêmio Internacional dos Direitos Humanos por Genebra e tantas pessoas que nós já tínhamos salvo em questão de direitos de corpos de crianças.
Exposta a problemas diários para ajudar o povo africano, a irmã sofreu 3 graves acidentes de carro depois de ter assumido a Comissão de Justiça. Um somatório de fraturas em muitas partes do corpo e traumas na cabeça a traziam para o Brasil como garantia de recuperação e cura. Reabilitada, ela retornava à África. Porém, o terceiro e último acidente automobilístico em 2016 ocasionou a morte da missionária Bernadette Flenger, com 64 anos, e alterou a missão da irmã Maria Emília, que estava bastante fragilizada. Não a vi mais depois, porque eu também estava completamente ferida e quebrei uma parte da bacia, a perna aqui. Hoje em dia, estou ainda aqui por causa disso, sabe? A missionária também dedicou anos de vida percorrendo o Brasil em lutas pelas causas indígenas, combatendo a desnutrição e mortalidade infantil, também atuando em favelas. Somada ao trabalho em terras moçambicanas, um país devastado pela guerra civil, essa senhora tão bonita e sábia recebeu o título de doutora em Filosofia e Práticas Humanísticas honoris causa pelo Conselho Superior da Academia de Letras do Brasil. Eu não sei como é que a minha cabeça funciona mesmo, porque ela funciona. Ela funciona, eu vejo uma coisa, eu já estou construindo por cima disso, né? As privações e marcas de um trabalho humanitário são muitas e elas refletem a bondade, a confiança, a alma boa. A irmã não sabe se irá retornar à África, terra onde foi luz, e aproveita para registrar as percepções em terras brasileiras. Eu ainda não me ambientei bem aqui. Sou muito sincera, né? Acho dificuldades. Mesmo as notícias a mim elas não caem na minha cabeça, na minha maneira de pensar um mundo e uma política. Vivi num país com política muito difícil, mas aqui ela não é difícil, aqui ela é provocada dificilmente, né? Porque é um grupo de pessoas que querem dominar outros. É de uma forma diferente. Medo. Hã? Medo. Não tenho. Quando eu salvo uma criança, me parece que eu podia pular como carnaval, né? Mais uma conseguimos. E você gosta das novidades, dicas, conceitos do mundo da tecnologia? Veja então o que a gente traz hoje no quadro Conectados. Olá, meu nome é Adriano Teixeira, sou professor do curso de Ciência da Computação da UPF e as redes neurais artificiais estão transformando a computação. Você sabe o que são redes neurais artificiais? Sabe por que elas estão transformando radicalmente o nosso conceito de computação? Não? Então te conecta aqui e faça você mesmo essa relação. Redes neurais artificiais são programas de computador que usam técnicas baseadas na estrutura neural de organismos inteligentes como nós para construir conhecimento através da experiência. As redes neurais artificiais, exatamente como o nosso cérebro, precisam ser treinadas. Para tanto, geralmente possuem regras que vão sendo ajustadas à medida em que ela vai ficando mais eficiente. É possível citar pelo menos 3 tipos de treinamento de uma rede neural artificial. Aprendizado supervisionado, quando um ser humano indica à rede a resposta desejada para uma determinada situação. Aprendizado não supervisionado, quando não existe um agente externo indicando a resposta desejada. E a técnica de reforço, quando um crítico externo avalia a resposta fornecida pela rede. Ao final de cada ciclo de treinamento, independente do modelo de aprendizagem adotado, a rede neural artificial se ajusta para chegar mais perto da resposta desejada. A resposta para a pergunta que você está fazendo é sim. As máquinas em breve terão a mesma capacidade de aprendizagem que os seres humanos. Mas calma, sempre existe espaço para o nosso poder criativo, artístico e inovador. Seremos ainda melhores com o apoio das redes neurais artificiais. Vida longa e próspera para você! E depois do intervalo, a preparação da equipe da UPF para a competição nacional Bajaçai Brasil, que está acontecendo aqui na universidade. E ainda a melhor equipe de aerodesign do sul do país é de Passo Fundo e a gente mostra já já.
fim de semana é de competição nacional Baja Sai Brasil, etapa sul, aqui na UPF. Competidores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, de 18 universidades, colocam à prova seus experimentos. É uma preparação de meses que pode ser decidida no detalhe. Até chegar aqui, o caminho é longo. Pode parecer simples construir um carrinho igual a esse, montado em uma estrutura de aço tubular, mas não é. São meses de estudos, projetos, testes e retestes, até tudo funcionar bem. Por isso, essa turma de estudantes de Engenharia Mecânica e Elétrica da UPF acelera o passo para finalizar a montagem do carro, que vai competir este ano no Baja Sai Brasil Etapa Sul. E já que a prova é em casa, tem que fazer bonito. Por que essa questão de monta, testa, desmonta, monta de novo? Que daí assim a gente consegue validar, né? A gente tem mais confiança com a questão do projeto, nas provas que a gente participa. Então a gente sabe, dependendo do tipo do obstáculo, como passar no obstáculo, se tem que ir mais devagar ou mais rápido. O Matheus é o capitão da equipe, mas Baja Tia UPF. Ele tem experiência na competição. Afinal, participa há 4 anos do Baja Sai Brasil. O time ao todo tem 20 componentes e eles recebem a supervisão de professores. O Márcio é um deles. Este é um trabalho que começou lá no início do ano. Dentre os dias, então, 16 a 19 de novembro, vai ocorrer a competição Regional Sul, né, da SAE, aqui na universidade, pelo 2º ano consecutivo. E temos a expectativa muito forte aí de conseguir uma colocação entre os primeiros colocados, né? Aqui eles estão montando todos os subsistemas do veículo, subsistema de freio, de direção, suspensão, parte estrutural. E o carro da UPF vai mudar de cor. Troca o verde de 2016 pelo branco, azul e vermelho em 2017. Com a estrutura pronta, os alunos trabalham para colocar sistema de transmissão, motor, pneus e outras peças do veículo. O carro pesa 180 quilos, tem motor de 10 HP 4 tempos, é motor padrão, o mesmo para todos. E é aí que está a diferença. É no projeto aerodinâmico, na escolha dos materiais e no planejamento e construção correta do veículo que a equipe espera suportar as 3 horas de prova em uma pista esburacada, irregular e com muitos competidores. Tem uma prova de segurança onde são avaliados mais de 100 itens de segurança do veículo. Existe também a prova de motor. Basicamente essas 3 compreendem as avaliações estáticas. E daí nas avaliações dinâmicas tem a prova de suspensão e tração, onde o veículo ele é submetido na pista extremamente irregular, em condições bem severas. Essa prova define o grid de largada do enduro, né? Depois tem a prova de manobrabilidade e tudo concerne, tudo finaliza no enduro de 3 horas de duração no domingo. O regulamento da Sai Brasil exige conhecimentos técnicos da área de engenharia e cada equipe pode atingir o nível máximo de 1000 pontos na competição. Geralmente algumas equipes não terminam, né? Porque ele é submetido a uma pista extremamente irregular e é uma prova de resistência. Então aquele veículo que permanecer mais tempo na pista sem quebrar, né? Por isso que não é uma prova tanto de velocidade, é uma prova de resistência. Aquele veículo se dá melhor que os demais. A UPF participa há 3 anos da competição Sai Brasil de Aerodesign e neste ano concorrendo aí com 93 equipes de todo o Brasil. A universidade alcançou a 12ª colocação, uma marca histórica para o aeromodelismo gaúcho. Olhar um aviãozinho desses que parece de brinquedo, mas não é. Sair do chão e tomar voo de forma esplendorosa, seguro, sem sustos, pode até parecer simples, como jogar um videogame, sabe? E o controle até parece mesmo um joystick. Mas aqui estão meses, horas de estudo e planejamento. Nós viemos até a sala onde o avião é projetado e construído. É aqui na Engenharia Mecânica da UPF que o professor Rodrigo trabalha, na parceria de uma turma grande de alunos. Ao todo são 15, entre projetistas e piloto. Hoje estão em um número bem reduzido, mas ainda colhem os frutos de terem alcançado a marca histórica de ficar na 12ª colocação entre 93 equipes e serem os primeiros da região sul do Brasil.
aluno que tem interesse em participar de um projeto aeronáutico, ele vai se envolver com projeto mecânico, projeto elétrico, produção, materiais, enfim. Então, tem toda uma diversidade, vamos dizer assim, de disciplinas, áreas disciplinares, né? Unidos numa só área. E nas paredes, os outros aviões que já competiram nas edições anteriores trazem nas asas a numeração das colocações alcançadas. E é significativo o avanço. O avião deste ano vai trocar o número 18 pelo 12. Toda a literatura que a gente utiliza para fazer o projeto desse avião é a mesma literatura utilizada nas empresas que fabricam aviões comerciais, né? Desde a parte de desempenho, estrutura, estabilidade, aerodinâmica, muda alguma coisa de software, alguns fatores, né, de segurança, enfim. Apesar dele não ser tripulado, né, todas as normas e metodologias e projetos são as mesmas, né? Cada equipe tem seu capitão. A Aerococos da UPF conta há 2 anos com a liderança do Jefferson. O nosso trabalho ele começa sempre a partir da liberação do regulamento da competição, que a SAE faz para nós, e a partir disso começam os cálculos preliminares da aeronave, onde são escolhidas melhores configurações e confeccionado o avião que vai para a competição. Nos critérios de avaliação são analisados desempenho, aerodinâmica, estabilidade e controle, estruturas, cargas e aeroelasticidade, além do projeto elétrico. Tudo para alcançar o objetivo de um avião carregar o máximo de peso possível. O da UPF pesa 2,6 kg. O avião transportou 10,6 kg. Nós se deparamos com projetos reais de engenharia. Isso é muito gratificante para nós quando nós recebemos uma restrição, achamos uma solução para ela, levamos para lá e vamos bem, mostramos que o nosso projeto tem potencial e alcança bons resultados. E engenharia aeronáutica, que é uma coisa diferente. Isso, diferente, coisa que não é tratada dentro de sala de aula e nós aprendemos por conta aqui dentro do projeto. A participação na equipe rendeu frutos ao Jefferson, que vai fazer um estágio de férias de verão em uma empresa de São José dos Campos. Foi a pesquisa em um dirigível híbrido que consiga ficar ancorado ou se deslocar que rendeu o convite. Existe uma categoria que o primeiro colocado ele recebe proposta de estágio na Embraer, né? Que a Embraer que está por trás dessa competição aqui no Brasil. Já tivemos um capitão de 2015 que está trabalhando no mercado aeronáutico em São José dos Campos. O nosso atual capitão ele acabou de passar num processo seletivo de uma outra empresa do setor aeronáutico em São José dos Campos. Então, a gente já viu muita vaga do setor aeronáutico com requisito ter participado da competição Aerodesign. Como vimos, é importante para o estudante participar de projetos de pesquisa. E hoje nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia. No próximo fim de semana, a gente volta com novas informações. Até lá!